Olá, eu sou o Fábio Amato e esse é o Caminhante Onírico. Essa é a parte 2 da história de uma família que conseguiu a casa de seus sonhos, porém cheia de segredos. Para quem não acompanhou, a parte 1 está no card ou na lista do canal. E aí, você gosta de livros escritos por verdadeiros mestres do suspense e do terror? Pois é, nós temos esses livros. Livros que vão fazer o seu soninho ficar ainda melhor. Os links estão aí na descrição. Antes da nossa história começar, dê um like, clique no joinha que está aí embaixo. Somente com esse joinha você me incentiva a continuar contando essas histórias. E inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história. Conto bastante com a sua ajuda. No dia seguinte, antes de iniciar os trabalhos, eu sentei e conversei com Isadora. Perguntei o porquê que ela havia reagido quando pegamos nos braços dela. A mesma respondeu o seguinte: eu não reagi, papai. Foi o bicho que me puxou. Eu perguntei: que bicho, Isa? Ela respondeu: o que vem com os meninos olhar a gente à noite. Silvia deu um pulo. Decidimos então que as meninas dormiriam conosco durante algum tempo. O olhar entristecido e assustado de Isadora me comoveu. Podia ser muitas coisas. A mudança, a perda das amigas, tudo isso poderia estar mexendo com as duas. Eu continuei então fazendo meu trabalho, que havia proposto fazer. Toda a limpeza e a reforma da casa. Eu nunca havia sido pedreiro, mas dia após dia a casa estava melhorando. As noites em que as meninas dormiam conosco aparentemente eram bem tranquilas. O que me ocorreu foi que a maioria das vezes elas não se levantavam nem mesmo para ir no banheiro. Elas já eram espertas, já haviam se disciplinado a fazer tudo antes para não precisarem acordar durante a noite. Isso me fazia pensar o quanto elas estavam com medo, na verdade. No dia seguinte saímos um pouco da casa, fomos fazer algumas compras. Eu levei a família inteira para conhecer um pouco da cidade. Precisávamos de material para a construção da casa, de mantimentos, pois já estava no fim. E aproveitar um pouco a distração da cidade. Era uma ótima oportunidade para conhecer uma cidadezinha do interior. Afinal, uma cidade pequena, um tipo de local que as meninas não conheciam. Paramos em uma espécie de mercearia. Era basicamente o único ponto de vendas da cidade. Fora isso, tinha apenas um atacadão numa cidade vizinha. Compramos tudo o que deveríamos comprar. Levamos bastante coisas para as meninas se divertirem. Afinal, depois daquelas noites, o foco ainda era elas. Ao passarmos no caixa, com uma atendente extremamente simpática, ela se mostrou feliz, pois éramos pessoas diferentes na cidade, e logo perguntou de onde éramos. Expliquei que éramos de uma cidade grande e estávamos lá há pouco tempo, e que estávamos na casa do lago. A expressão dela mudou na hora, então ela perguntou: a do velho maluco? Bom, isso me preocupou um pouco. Ela nos atendeu o mais rápido possível e nos dispensou, como se fôssemos algo bizarro pisando naquela hora. Eu me incomodei com aquela atitude, mas estávamos com pressa. Precisava voltar e continuar o trabalho na casa. Afinal, passamos o dia inteiro na cidade. De manhã fomos bem recebidos, à tarde parecíamos estranhos. Parecia que à tarde todos já sabiam onde morávamos, quem éramos. Isso começou a me incomodar bastante. Fomos até o carro, entramos e voltamos para casa. Eu decidiria o que fazer depois. Continuei o trabalho na casa. Foi um dia puxado, parecia que eu não teria braço para fazer tudo o que tinha que ser feito. Logo me deparei com algo bem diferente. Era uma espécie de brejo, mas parecia ser grande. Na verdade, ficava atrás de onde eu estava mexendo, tirando entulhos, máquinas paradas, e me deparei com isso. Era uma área barrosa perto da casa. Na verdade, ficava bem encostada ao lago. Todo aquele entulho e máquinas ali encostados não permitiram que eu percebesse isso. Era um terreno lamacento, caminhei por ele. Quando terminou, era uma espécie de bosque mais fechado. Eu entrei nesse bosque ainda, tendo para o meu entendimento uma aparência um pouco sinistra. Era razoavelmente grande. Logo depois,
aparecia o mato baixo novamente, e ali havia uma marca, uma espécie de demarcação que eu entendi como sendo um ponto final. Ou seja, já estava praticamente saindo da propriedade do Sr. Ernesto. Quando eu me dei conta, já estava praticamente noite. Então eu voltei para casa, eu queria falar com Silvia e com as meninas. Quando eu cheguei, elas já estavam na cama. Afinal, ficávamos muitas vezes assim, perto das 8 da noite, já assistindo algo antes de ir dormir. Era uma espécie de pequena festinha, já que elas estavam dormindo conosco. A cama já estava na casa quando chegamos, era uma king size que não se fabrica mais. Ou seja, havia espaço para muita gente naquela cama. Eu estava tão cansado que assim que eu deitei para assistir algo com elas, eu simplesmente dormi. O sono veio pesadíssimo, mas algo aconteceu. Eu acordei no meio da noite. Isso geralmente não ocorre. Quando me deparei, justamente Isadora não estava na cama. Não quis preocupar ninguém, então, nem Silvia, nem a Miriam. Então me levantei silenciosamente e comecei a andar pela casa. Era um grande sobrado daqueles antigos, onde a sala de estar, de jantar e de cozinha ficava na parte de baixo da casa. E havia uma escada que saía da sala e subia para o segundo andar, onde ficavam os 6 quartos da casa. Nós escolhemos justamente os 2 últimos quartos do corredor. O maior para mim e para Silvia, e o outro que também não deixava nada a desejar, onde cabia as 2 camas da menina e ainda sobrava um bom espaço. E quando eu digo um bom espaço, é com todo o resto da mobília, o guarda-roupa e tudo mais. Bom, eu saí direto do meu quarto e a primeira coisa que fiz foi passar no quarto logo em frente. E eis que encontro Isadora de costas para a porta, sentada na cama olhando para um canto da parede, sem nenhuma reação. Parecia que estava entretida. Então chamei seu nome, Isa. Ela não respondeu. Cheguei um pouco mais perto e chamei novamente, Isadora. Ela continuou sem responder. Então toquei um pouquinho em seu ombro. Ela deu um pequeno pulinho, olhou para mim e depois me perguntou: por que estou aqui, papai? Ela deixou de olhar para mim e encarou aquele canto da parede. Eu olhei para lá e não me senti muito bem. Peguei ela no colo e voltamos para o quarto. Mas eu senti que ela continuava olhando para aquele canto, o mais escuro. Era possível observar o mesmo canto de dentro do nosso quarto. Então eu fechei a porta e a coloquei na cama novamente. No dia seguinte, eu contei tudo para Silvia e ela mudou de expressão na hora. Ela disse que já havia sonhado com pessoas nessa casa e que elas ficavam na parte superior sempre olhando enquanto jantávamos, conversávamos. E quando estávamos tentando dormir, eles sempre tentavam se aproximar, mas não conseguiam. Silvia não sabia me dizer o porquê eles eram impedidos de chegar perto de nós, mas era o que ela sabia que acontecia. Chegando à noite, começamos a nos preocupar muito, pois muitas coisas fora do padrão estavam acontecendo à noite. Então colocamos as meninas na cama, como fazíamos todas as noites. Não deixamos mais elas ficarem nos quartos sozinhas. O sono veio rápido, eu creio que era devido ao trabalho extensivo que eu estava fazendo. E mais uma vez acordei no meio da noite, mas dessa vez havia um barulho na casa, como se alguém estivesse na cozinha. Olhei para o lado, as meninas estavam dormindo e Silvia também. Meu coração começou a palpitar, meu sangue gelou. Infelizmente, nossos celulares não funcionavam na região. Eu precisava urgentemente uma solução para isso. Tudo que eu podia fazer no momento era levantar silenciosamente da cama. Eu não queria incomodar nem as meninas e nem Silvia, não queria assustá-las. Havia um pedaço de cano velho, eu havia substituído no quarto, eu peguei ele. Desci as escadas vagarosamente. Elas ainda eram feitas de madeira, então era muito difícil não fazer barulho. Ao chegar na sala, olhei para a minha direita, onde tem um pequeno corredor que vai para a cozinha. As luzes estavam apagadas, eu não queria arriscar, eu sabia onde estava o interruptor, mas não liguei. A impressão que dava é que havia uma figura, uma silhueta parada em frente àquele corredor, olhando para mim. Se meu coração já estava palpitando aquela hora, agora então, ele estava quase saindo do meu corpo. O medo tinha tomado conta, mas eu precisava saber o que estava ali. Eu precisava encarar.
Dei um pulo até o interruptor e liguei a luz. Quando olhei para o corredor, não havia nada, não tinha ninguém. Seria apenas uma impressão minha realmente? Então corri até a cozinha. A vontade era de pular dentro da cozinha já gritando, mas eu não queria alarmar Silvia e as meninas. Assim que entrei na cozinha, levei um escorregão, mas não caí. Olhei para todos os lados, acendi as luzes. A cozinha estava um pouco bagunçada, sim, mas o que me chamou a atenção foram as marcas no chão, como se alguém que tivesse com o pé no barro o dia inteiro tivesse passado por lá. Na hora pensei, será que uma das meninas fez isso? Mas é impossível, elas estavam dormindo assim que eu levantei da cama. Então me lembrei que eu já tinha visto aquele barro, justamente no lado do brejo onde eu caminhei. Se veio alguém de lá, então provavelmente veio de fora das terras do seu Ernesto. Verifiquei então todas as portas, e todas as mesmas estavam trancadas por dentro. E um detalhe, era um sistema antigo, onde você colocava uma tranca por dentro da porta. Você tinha a fechadura, porém você conseguia colocar um pedaço de ferro ou de madeira pelo lado de dentro da porta, onde a pessoa do lado de fora não conseguiria entrar de forma alguma. E as trancas estavam colocadas tanto na porta da cozinha quanto da sala. Pensei em verificar no dia seguinte, mas infelizmente Silvia havia me avisado que ela teria uma consulta, um compromisso. Então eu não poderia verificar nada no dia seguinte. Teria que deixar para depois. No dia seguinte levantamos. Silvia já estava praticamente pronta para o seu compromisso. Pediu para eu acordasse as meninas, pois assim ela conseguiria falar com elas e dar um café da manhã antes de sair. E foi o que eu fiz. A primeira que eu acordei foi Isadora. E a mesma olhou para mim e disse: "A moça feia veio ontem e sujou meus pés. Ainda tá gelado, papai." Quando olhei nos pezinhos, tanto de Isadora quanto de Miriam, estavam sujos de barro. Por um momento pensei, será que elas bagunçaram a cozinha realmente? Mas é impossível, elas estavam dormindo. Talvez não consegui esconder de Silvia. A mesma ficou gelada. Disse que não podia deixar o compromisso de lado, porém, quando voltasse, nós conversaríamos. Muito bem, agora me respondam, vocês morariam nessa casa? Ficaram curiosos? Aguardem o próximo capítulo. E então, gostou da história? Qual a sua opinião? Foi realmente algo sobrenatural? Ou somente mais um delírio, uma alucinação? Deixe aí a sua opinião nos comentários, vamos analisar esse caso juntos. Aproveita, se inscreva no canal, chapa o dedo no like, vamos fazer esse vídeo bombar, que assim eu trago muito mais histórias como essa para vocês.